A paz do Senhor a todos. Hoje eu abordarei o texto de Marcos 9, versículo 47 e versículo 48. Né? É um texto que muitos cristãos tradicionalistas utilizam para defender, né, a eternidade do fogo do inferno. Né? Leiamos: E se teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, que tendo dois olhos ser lançado no fogo do inferno, o fogo da Guiena, né? Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Este texto ele tem uma correspondência no Evangelho de Mateus, né? Mateus 18. Só que ele enfatiza a questão do fogo. Eu digo que o texto de Mateus 18 ele é mais literalista, né? Porque o elemento do verme ele suprime, né, e deixa apenas o fogo. Né? E é Mateus 18, a partir do verso 8. Verso 8 é: Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor entrar na vida coxo, aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Né? É praticamente a mesma coisa, né? O mesmo texto. E no verso 9 fala do fogo do inferno. Né? E muitos aniquilacionistas, quando se deparam com este texto, eles tentam usar, né, a referência de Marcos 9 e Mateus 18. Né? Essa referência que Jesus está citando, ele está, digamos, aludindo a um texto de Isaías 66, lá no finzinho, no verso 24. Vejamos o que diz o verso 24. Porque geralmente quando a gente cita esse texto, né, a gente quer dizer que o fogo é eterno. Né? A punição dos ímpios é num local cujo fogo é eterno, né, e os ímpios sofrerão eternamente lá. Né? E os aniquilacionistas, como não acreditam em um sofrimento eterno, vão pegar a letra, né, ao pé da letra, o texto de Isaías 66, 24, né, que diz: E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Né? Então, o aniquilacionista, ele vai, né, a gente cita o texto lá de Marcos 9 e Mateus 18, e ele engenhosamente vai falar: não, mas a referência lá do texto bíblico não fala de pessoas sofrendo eternamente num fogo que nunca se apaga. Ao contrário, ele fala de cadáveres, pessoas mortas, né, no fogo, né, pegando fogo, e não de um sofrimento eterno. Né? E quando você olha para essa referência, né, nem seu fogo se apagará, a gente chega à conclusão que realmente a referência de Marcos, né, e Mateus é tirado daqui. Né? Se bem que o próprio texto ele está falando do contexto, né, de novo céu, né, e nova terra. Né? E aí parece que realmente o aniquilacionista tem razão, né, já que a referência de Jesus, né, de Marcos 9 e Mateus 18 é tirado daqui. Né? Só que aí está a questão, né? Será que a gente pode pegar, né, esses corpos mortos de forma literal? Né? Primeiramente vejamos o contexto, né, para ver se realmente a vinda de Cristo será da mesma forma que está aqui no livro de Isaías 66. Né? Vamos para o verso 17. Verso 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar sua ira em furor e sua repreensão em chamas. Né? Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Então o texto retrata Deus vindo em carro e com espada. Né? Deus é comparado a um guerreiro, né, que vem em carruagem, com uma espada, né, e com fogo matando geral. Né? Tão certo que o fogo daqui, né, obviamente deve ser o fogo do verso 24. Né?
E aí, é claro que nenhum aniquilacionista vai admitir isso, né? O Senhor não virá em carro, né? E com espada, ele virá sobre as nuvens, né? É isso que a gente concorda, né? E não em cima de uma carruagem, né? Então, como é que fica, né? Eu vou literalizar o verso 24 e alegorizar o verso 15, né? E o verso 16, né? E aí você tem que entender, né, o simbolismo por trás, né, das fraseologias da Bíblia, né? Primeiramente, o texto fala que Deus ele virá em carro, né? Vejamos agora no próprio Isaías 9, né, o que seria o carro de Deus, né? Vejamos o que significa o carro de Deus. O carro de Deus, vejamos o que é. Embora seja uma passagem simbólica, ela traz uma luz. Peso do Senhor, peso do Egito, perdão. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Então, a nuvem ligeira, né, comparado não uma carruagem, né, mas algo que ele vem cavalgando, né? Geralmente as carruagens naqueles tempos, né, eram movidas a carro, né? Mas vejamos algo no Salmo 104, né? O Salmo 104 eu acho que ele é matador, né? Salmo 104, verso 3. Verso 3. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, né? E anda sobre as asas do vento. Embora seja um texto simbólico, né? A Bíblia ela sempre compara as nuvens, né, como se fosse o veículo de Deus, a carruagem de Deus, né? E quando você vai ver na revelação do Novo Testamento, o Senhor virá sobre as nuvens. Então, o carro de Deus, né, de Isaías 64, né, aqui, pode ser muito bem entendida como as nuvens, né? Porque há textos no Antigo Testamento que falam dos carros de Deus como a nuvem, né? E o Novo Testamento diz que o Senhor virá sobre as nuvens, né? A espada de Deus, né? É curioso, né? Porque essa passagem ela é repetida lá em Isaías, perdão, em Apocalipse 19, né? Apocalipse 19 vai dizer que ele vem também com espada. E é a mesma coisa, né? O texto de Isaías 66 fala da vinda do Senhor, né? E o texto de Apocalipse, Apocalipse 19, vai dizer que ele vem também com espada, né? Deixa eu ver, 19. Só que essa espada, ela é diferente, né? Vamos ver os seus olhos. Deixa eu ver. Olha, e seguiam-no os exércitos do céu, que há no céu, em cavalos brancos, né? Deus é retratado como um guerreiro da mesma forma no capítulo 66 de Isaías, vestidos de linho fino, e da sua boca saía uma espada aguda, né? Uma aguda espada, né? Para ferir as nações. É a mesma coisa, né? E agora, quando a gente volta de novo para Isaías, vamos voltar de novo para Isaías, gente, ver o que é a espada de Deus, né? Que curioso. Isaías 49, vamos para Isaías 49. É uma profecia sobre Jesus, né? E fala: e fez a minha boca como uma espada aguda, né? Então chegamos à conclusão, né, que o carro de Deus seja a nuvem, né? Porque Jesus virá sobre as nuvens, e muitas passagens dizem que nuvens são, neste caso, a carruagem de Deus, né? E a sua espada é a sua palavra, né? E isso todo aniquilacionista vai ter que concordar, né? Pelo menos eu acho que ninguém vai discordar de mim, né? Mas agora, já que a nuvem, né, são o carro de Deus, né, e a sua espada seria a sua palavra, né? Mas como é que ficam os mortos, né? Já que o verso 24 do 66 vai dizer que eles viram mortos, eles estariam mortos, né? E para isso, 2 salmos eu acredito que seja interessante para a gente estudar, né? Primeiramente, o texto de Isaías 66, né, tem gente que vai fazer uma dupla aplicação, né? Vai dizer que vai se cumprir tanto no milênio, né? Mas também vai ter uma dupla aplicação, neste caso, no fim dos tempos, né? Ou seja, aqueles mortos seriam mortos literalmente, né?
Mas a profecia teria uma dupla aplicação, né? Aplicando também a questão do lago de fogo, né? Já que o texto de Mateus 18, né, e o texto de Marcos 9 está fazendo referência assim, ao lago de fogo, né? Enfim, independentemente, né, se seja uma dupla aplicação ou se seja simbólico, né, simbolizando o lago de fogo, né, vamos ver o que a Bíblia trata, né, como morto, né? Eu cheguei no Salmo, vamos ver no Salmo 82, 88, perdão. Salmo 88, verso 2, né? É um cântico para os filhos de Corá. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Né? Aí, já estou contado com os que descem à cova. Estou, como um homem morto neste caso, né? Estou como um homem sem força, posto entre os mortos, como feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembrarás mais, antes os exclui a tua mão, né? Então ele se compara a um morto neste caso, né? Porque ele estava esquecido, né? Uma pessoa esquecida é uma pessoa morta, né? Vamos para o Salmo 31, né? Salmo 31 também. Ele é muito importante para a gente poder entender também o simbolismo. Salmo 31, a partir do verso 11. Né? Aqui, perdão. Por causa dos meus inimigos, fui opróbrio dos meus vizinhos. Ele estava sendo desprezado pelos vizinhos. Né? Em horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração dele, como um morto. E novamente, um homem esquecido, né, é comparado a um morto, a um defunto. Né? Olha que curiosidade. Né? E voltando, né, o texto de Isaías 66, acreditamos que a espada de Deus seja a sua palavra, né, a sua carruagem sejam as nuvens. Né? E em muitos contextos, pessoas mortas, né, pessoas desprezadas, né, elas são comparadas a mortos, né? Agora vamos ver o que acontece com os ímpios, né? Será que eles vão ser mortos logo, né? Ou, como o texto diz, Deus vem matando geral, né? E aí o pessoal fica morto, jogado lá fora da cidade, né? Porque o texto lá de Isaías diz que eles estão fora da cidade, né? Vamos ver como ficará os ímpios fora do reino, né? Se serão mortos mesmo ou esquecidos, né, como deixa o Salmo, né, compara os esquecidos a pessoas mortas, né. Vejamos em Mateus 13, né, Mateus 13, Mateus 13, aos 49, 13, 49, tá aqui. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. O 42 também vai dizer a mesma coisa. Ó. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Né? E então justos resplandecerão no reino, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Né? O 8:12 também vai dizer a mesma coisa. Né? A ideia é que o povo fica, né, separado do reino, né? Não numa situação de inatividade, morto, né, mas numa situação de desprezo completo. Né? Vejamos o 8:12, o 8, em Mateus 8:12. Né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Né? Tem muitas traduções que elas são mais contundentes. Né? Elas dizem lançados para fora, né? Para fora do reino. Né? Então, da mesma forma que o texto, né, lá em Isaías diz que eles são deixados fora da cidade, né? Aqui também está falando que eles serão deixados fora do reino, né? Que é praticamente a mesma coisa. Né? Mas não como, digamos, mortos, né? Mas
desprezados para sempre, né, do reino de Deus, né, afastados para sempre do reino de Deus. Né. Então, enfim, né, nenhum aniquilacionista, para terminar, né, vai admitir que Deus virá em um carro, né, com espada na mão matando geral. Né. Eles vão ter que concordar que, obviamente, a carruagem de Deus é sua nuvem, né, a sua espada é sua palavra. Né. E o texto deixa muito claro que o morto, né, muitas vezes pessoas em situação de desprezo, são comparados a mortos. Né? E quando a gente vai para a revelação progressiva do Novo Testamento, a gente vai ver que os pessoal vão ficar jogados de fora, realmente, desprezados para sempre do reino. Né? Não mortas, né, mas desprezadas, né, abandonadas, conforme a ideia, né, de desprezo lembra muito a questão de um morto nos livros do Salmo, né? Tanto no Salmo 31, né, quanto no Salmo 82. Amém. Fiquem com Deus.